Ser autêntico pode ser muito problemático, porque nem sempre o que está dentro é muito bom. Mas na prática nós não podemos colocar para fora tudo que nós somos. Sim ou não? E aqueles que aceitam este chamar de atenção de Deus mudam e são transformados. E agora estaremos no caminho para aquilo que a gente quer, se é que nós queremos. E este é o mistério. Quando nós somos verdadeiros para com Deus, Ele é verdadeiro para conosco e nos faz entender exatamente o que a gente precisa. Agora, quando a gente pede o que a gente verdadeiramente precisa, é o que a gente pensa que precisa. Mas quando nós interagimos verdadeiramente com Deus, Ele, pelo seu amor, nos vai dizer toda a verdade. A conversa na frente das pessoas, diferente das conversas dentro de casa. Nós aprendemos isso no nosso ambiente de trabalho, que o nosso chefe na frente de um cliente é um, atrás das portas, conosco, ele fala outra coisa. E nós não podemos nos conduzir assim, porque isso é falta de integridade. Que tipo de cristão nós somos? Eu entendo a autenticidade como sendo colocar para fora aquilo que nós somos por dentro. Ou seja, falar, agir a verdade do que há em nós. No entanto, a palavra integridade é nessa coerência de três coisas. A coerência daquilo que você crê com aquilo que você pensa e faz e pratica. Se essas três coisas estão alinhadas, essa é uma pessoa íntegra. É alguém que o que ela crê, ela planeja a sua vida baseada nisso e ela pratica a sua vida baseada nisso. Ora, a pessoa que é autêntica, ela é aquela que coloca ou expressa ou traz para fora, para o seu entendimento, porque está lá dentro alguma coisa nossa que nós cremos, somos, entendemos. E o ser autêntico é colocar para fora, expressar pela nossa expressão facial, pelas nossas palavras, pelos nossos escritos, por aquilo que nós fazemos com as nossas obras, o que está dentro. Ora, ser autêntico pode ser muito problemático, que é uma das coisas que nós vamos estar ensinando, porque nem sempre o que está dentro é muito bom. Nem sempre o que está dentro é correto diante de Deus ou seria o melhor caminho de Deus. E eu e você sabemos. E vamos aprender neste tópico aqui algumas coisas muito importantes. É por isso que é tão necessária a palavra de Deus. Para nós conhecermos e permitirmos a Deus acertar o que está dentro para poder, em autenticidade, caminhar para a integridade. Seja autêntico para consigo mesmo, para se conhecer. Segundo lugar, seja autêntico para com Deus, para ser mudado. Em terceiro lugar, seja autêntico para com os homens, para convencê-los. Portanto, autêntico é ser quem você é, colocar para fora. O que acontece muitas vezes culturalmente conosco? Nós sentimos algo, pensamos uma coisa, mas botamos um sorriso que a gente chama de gerente de banco e agimos e falamos incoerentes com o que nós somos. É falta de integridade. Ora, podemos livremente colocar para fora o que nós somos. Mas na prática nós não podemos colocar para fora tudo que nós somos. Sim ou não? É triste, mas é a realidade. Agora, como mover isso para o bem? Como mudar essa situação? Será que eu e você estamos felizes de toda a nossa vida, toda a nossa caminhada com Cristo? Ter problemas, ter marcas, ter dores, ter prisões que a gente não pode colocar para fora? Porque se nós formos autênticos, significa colocar para fora essas coisas. Então, a verdade é que nós não queremos ser muito autênticos. E talvez até não deveríamos ser. É contraditório. Mas por quê? Porque o que está dentro tem algum problema nele. E é por isso que nós vamos ensinar este tópico. E por isso que ele se torna tão importante para nós neste dia. Por quê? Porque há como sair. É um processo. Mas a autenticidade, ela é uma ferramenta positiva. É o que nós vamos aprender agora. Vamos lá. Primeiro, seja autêntico consigo mesmo para se conhecer. Tiago capítulo 4, versículo 1. Diz, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos nossos ou nos vossos membros guerreiam? Ou seja, Tiago está botando em riste, está confrontando as pessoas para olhar que entre eles há guerras, há pelejas, há problemas, há dissensões, há briga, há competição. É normal. Ao mesmo tempo não deveria ser, porque imagina se nós formos autênticos para colocar para fora isso,
Que tipo de cristão nós somos? E é por isso que muitas vezes o evangelho está sendo, né, confrontado, dizer que tipo de cristão? Mas nós que estamos de dentro da casa, nós sabemos que é uma dificuldade que está lá. E nós em nós mesmos até hoje não tivemos o poder de sair dela, mas vamos falar sobre ela aqui. Não podemos então ser autênticos assim. Mas o primeiro passo no caminho é ser autêntico e verdadeiro consigo mesmo. E Tiago vai trazer estas perguntas para nós, né? Algumas vezes até confrontando, nos chamando, falando palavras fortes e feias para nós, para nos abrir os olhos, porque o importante é nos reconhecer. Marcos capítulo 7, 21 a 23, diz Jesus a seguinte coisa que é muito importante nós entendermos. Ele diz o seguinte: porque do interior do coração dos homens é que saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então Jesus está expondo para nós que, olha, se nós formos autênticos e tivermos assim, vai ser um problema, inclusive para os de fora. Vai escandalizar, e tem escandalizado a muitos. Nós que somos crentes de dentro, a gente sabe, eu não sou perfeita, você não é perfeito. Ora, então nós não podemos ser autênticos. Nós não podemos ser autênticos. Ou seja, o que é autêntico? Colocar para fora aquilo que nós verdadeiramente somos e sentimos. Não tem. Mas nós estamos em busca da integridade, que é o quê? Alinhar o que eu creio, e eu creio em tudo que é de bom, e você também. Queremos o melhor, cremos no que é correto. Então nós temos que alinhar o que cremos com os nossos propósitos e planos, projetos, com as nossas ações. E agora não estão. A gente não pode ser autêntico, trazer para as ações, trazer como projetos, trazer para a nossa boca aquilo que está cheio, porque Jesus disse, olha, tem este mundo de coisas dentro de você, mas é necessário para começar este processo, esta autenticidade, esta verdade, esta honestidade para conosco mesmo. É necessário eu e você fazer aquilo que eu fiz agora diante de você, é ler essas palavras e dizer, realmente, no meu coração tem essas coisas. A verdade é essa. Eu não sei nem como tirar, não gosto, eu acho que está errado. Mas está aqui dentro. E na hora de eu atuar, eu tenho atuado diferente com aquele que tem, o que não tem. Eu tenho meus propósitos, minhas buscas daquilo que eu desejo para o futuro. Tem coisas aí que são mesquinhas por natureza, que não são verdadeiramente de Deus. Qual é o segundo passo? É ser autêntico para com Deus. É uma vez você reconhecendo que você tem estas coisas ruins ainda aí dentro, é ser sincero, é ser autêntico para com Deus. Não é orar, ai, Senhor, né, e só falar das coisas lindas e etc, como se você fosse um santinho. Não, Senhor, eis aqui, Senhor. Este é o homem, esta é a mulher que eu sou. Ser autêntico para quê? Para ser mudado. Deus, pela sua palavra, você vai ver vários exemplos, que ele confronta as pessoas com esta realidade, pergunta se eles sabem onde eles estão, para permitir mudar. E aqueles que aceitam este chamar de atenção de Deus, mudam e são transformados. E agora estaremos no caminho para aquilo que a gente quer, se é que nós queremos. Se não estamos contentes com isso que habita, que está no nosso coração ainda fermentado, coisas da carne. Eu sei que o Espírito Santo habita lá, mas nós ainda estamos na carne. Escute, por favor. O Espírito Santo já habita no nosso coração, nós somos de Deus, mas quando você lê Gálatas, você aprende das obras da carne e do fruto do Espírito. Quanto mais você alimenta as coisas do Espírito, mais você naturalmente vai frutificar as coisas do Espírito. Quanto menos você alimenta as coisas do Espírito, mais você vai frutificar a tua natureza humana, que ainda está em nós, que é a carne. E é isso que vai mostrar-se através dessa luta que nós estamos falando dela agora. Então, a segunda coisa é ser autêntico para com Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 16, diz assim, ei, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, contrataremos, ganharemos, é projeto, tá vendo aí? Alguém fazendo projeto. Aí ele diz, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que, olha a palavra ensinando, devias dizer, se o Senhor quiser e vivermos, faremos isso ou aquilo. Terminamos no 16 aí. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Tá aí. Se nós nos aproximarmos de Deus em sinceridade, com os nossos projetos, dizemos, Senhor, né, tá aqui.
passaremos e etc. Esse é o meu projeto. É esse vídeo que eu estou assistindo, é este livro que eu estou lendo, é esta pessoa que eu estou seguindo, é aqui que está o meu coração para Deus. Quando chegamos na palavra de Deus, ele vai nos redarguir. Se nós somos sinceros, ele diz, não está bem assim. Não está bem assim porque você não é dono da sua vida, você não sabe do dia de amanhã. O que a gente devia falar é se o Senhor quiser e se viemos, ou seja, colocar este projeto humildemente na presença de um Deus que pode todas as coisas. Mas agora ele diz a verdade para nós. Quando nós dizemos a verdade para Deus, Deus diz a verdade para nós. A verdade de Deus é dura, é duríssima. Por quê? Porque como nós lemos o versículo que Jesus falou, do coração do homem saem todas essas coisas. E é muito forte nós chegarmos à conclusão que nós, crentes, podemos ainda ter no nosso coração tais coisas. Mas a verdade é essa. E quando nós somos autênticos, sinceros, verdadeiros para com Deus, ele nos fala toda a verdade. E a verdade é o que Tiago falou aqui. Vocês estão gloriando-se nas vossas presunções. E esta glória, este processo que está acontecendo, é maligno. Então, o que acontece se eu descobrir que este caminho, esta minha presunção é maligna? Eu vou buscar a Deus para consertar. Eu vou pedir a Deus ajuda para acertar o meu projeto, porque Ele me ama e Ele quer que eu suceda, que eu tenha uma carreira, que eu, enfim, seja uma boa mãe, que eu, enfim, sirva ao Senhor e seja abençoada. Ainda que com sofrimento, ou ainda que com as minhas falhas, ou ainda com o que seja no caminho, Deus quer o melhor para mim. Nós entendemos isso. Amém? No entanto, quando nós aprendemos que há algo errado, nós temos uma chance de mudar. Nós temos uma chance de ouvir de Deus, então, qual é o caminho certo. E se nós somos verdadeiros, escute, por favor, para com Ele, Ele é verdadeiro para conosco. Lucas, capítulo 17, versículo 4 e 5, o texto diz, e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Que é isso? Jesus estava ensinando uma coisa que ele chegou a uma conclusão que os discípulos não conseguiram mais aceitar. Falou, quem é o ser humano que pode viver tal santidade, tal graça? Aí a única palavra que eles puderam falar para Deus, para Jesus ali, não é? Nos acrescenta a fé, Senhor, por favor, nos ajuda a nossa fé. Essa é a verdade, tá aí. Se nós somos sinceros para com Deus, e a pergunta do apóstolo que começou essa conversa foi essa, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Ou seja, a intenção era muito boa. Mas a pessoa, já perguntando quantas vezes, já significa que estava meio que cansado, né? Será que Deus vai me dar um ok aqui, um aval de que está tudo bem, que tantas vezes só e já acabou? Não. Para surpresa dele, o nível que Deus nos quer é como o de Cristo mesmo. E quem seria como Cristo, a não ser que Deus intervenha na nossa vida? E é por isso que os discípulos, quando ouviram a resposta de Jesus, só puderam pedir uma coisa, acrescenta-nos a fé. Irmãos, e este é o mistério. Quando nós somos verdadeiros para com Deus, Ele é verdadeiro para conosco e nos faz entender exatamente o que a gente precisa. Agora, quando a gente pede o que a gente verdadeiramente precisa, porque a primeira pergunta não é o que a gente precisa, é o que a gente pensa que precisa. Mas quando nós interagimos verdadeiramente com Deus, Ele, pelo seu amor, nos vai dizer toda a verdade, vai dizer o que nós verdadeiramente precisamos. E ao entrar em contato com esta verdade, aí cabe-nos nos render, dizer, Senhor, então me ajuda, me dá o poder, me dá fé, me dá o entendimento, me dá a visão, me dá força, me dá tudo. E o Senhor é bom para nos dar. Quem pode dizer amém? Então temos que ser autênticos para conosco mesmo, para poder se reconhecer, se conhecer e se reconhecer. Temos que ser autênticos ou verdadeiros para com Deus, para que Ele possa nos dar o caminho da mudança, nos ajudar a sermos mudados. E temos que ser autênticos para com os homens, para convencer. Uma das características dessa geração pós-moderna é essa, é a autenticidade. Ninguém mais quer as superproduções. As pessoas, quando ouvem a você, quer saber se você é aquilo que você fala mesmo. Se essa pessoa que está vendo aqui atrás da câmera é uma pessoa que acredita, vive, faz exatamente o que ele ou ela está falando. Falsidade há por todo lado e nós, como geração, nos cansamos dela e queremos ver e conhecer a verdade. Pelo menos a princípio, né? Então, a autenticidade com o homem é o que faz convencer. Nós não convenceremos, né, o mundo do evangelho se nós não pudermos viver este evangelho. E nós já descobrimos aqui neste tópico que por causa das falhas, nós precisamos da ajuda de Deus. Para que alinhemos em integridade e por fim, então, nós possamos convencer ao mundo.
Porque na teoria, somente na pregação da religião, o mundo já está cheio. Tem religião de sobra alternativas. Você vai dizer, mas a minha é a verdade. Por quê? Porque ela transforma, porque leva o homem para o céu. A parte de levar para o céu, sim, se for transformado. Mas e a parte do transformado? Se você e eu não somos exemplos dessa transformação, como é que nós vamos convencer? Vamos ao texto bíblico? Tiago capítulo 2, versículos 7 e 8, diz o seguinte: porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Ou seja, o mundo não blasfema o nome de Jesus? Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, que é amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Ou seja, o evangelho, a igreja, muitas vezes é blasfemada pelos de fora, porque nós não estamos cumprindo as Escrituras. Nós temos o que cumprir. E se nós cumpríssemos e vivêssemos a Escritura, debaixo da ajuda e do poder do Senhor, nós poderíamos convencer. Claro que quem convence é o Espírito, mas seríamos veículo de ajudar este processo e não atrapalhar. Muitos de nós entendemos esta realidade dentro das nossas casas, com os nossos pais sendo fora, diferente do que são dentro. A conversa na frente das pessoas, diferente das conversas dentro de casa. Nós aprendemos isso no nosso ambiente de trabalho, que o nosso chefe na frente de um cliente é atrás das portas, conosco, ele fala outra coisa. E nós não podemos nos conduzir assim, porque isso é falta de integridade, né? Aonde é que este chefe, aonde que este pai está sendo autêntico? Por trás, por trás. Esta é a sua autenticidade, essa é quem ele é. Mas precisamos ser verdadeiros, trazermos essa verdade diante de Deus para que nos possa mudar para, por fim, atuarmos e sermos veículos de transformação de Deus, da parte de Deus para a humanidade. Mateus capítulo 5, versículo 16, ainda o texto diz: assim resplandeça a vossa luz. Nós já lemos este texto, mas é o mesmo sentimento. Diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ou seja, para que o homem glorifique a Deus, para que o homem se acerque a Deus, para que o homem queira chegar, se receber e estar no caminho de Deus, ele tem que ver as nossas boas obras. Ele tem que ver a luz de Deus em nós, radiante, para que em vendo isso ele possa glorificar e querer a Deus. Então, aprendemos isso aí. Autênticos para conosco mesmos, para com Deus e para com os homens.